A chuva caía torrencialmente sobre São Paulo naquela terça-feira de outubro, transformando as ruas em rios temporários e os pedestres em figuras apressadas sob guarda-chuvas. Eduardo Santana, CEO da Santana Holdings, um dos homens mais ricos do país, corria pela Avenida Paulista em direção ao seu carro quando sentiu a primeira pontada no peito. Sharp, intensa. Como se alguém tivesse cravado uma faca em seu coração, ele parou abruptamente, levando a mão ao peito, o rosto contorcido de dor. As pessoas passavam correndo ao seu lado. Ninguém notava o homem de terno de R$ 3.000 que começava a cambalear na calçada. Eduardo tentou chamar por ajuda, mas sua voz saiu como um sussurro abafado pelo barulho da chuva e do trânsito. Foi então que uma mão calejada tocou seu ombro. Senhor, o senhor está bem. A voz era rouca, marcada pelos anos e pelo tempo na rua. Eduardo levantou os olhos e viu um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos desgrenhados, roupas surradas e um olhar preocupado. Um mendigo, eu. Eduardo tentou falar, mas outra pontada, mais forte que a primeira, o fez dobrar sobre si mesmo. Não consigo respirar. O mendigo não hesitou. Com uma agilidade surpreendente para sua idade, ele segurou Eduardo antes que ele caísse, apoiando todo o peso do executivo contra seu corpo magro mas resistente. Calma, meu amigo. Vou te ajudar. Chame uma ambulância. Eduardo murmurou, o suor misturando-se com a chuva em seu rosto pálido. O homem da rua olhou ao redor. Ninguém parava para ajudar. Todos corriam para se proteger da tempestade. Ele não tinha celular, não tinha dinheiro para um telefone público, mas tinha algo mais valioso: experiência de quem sobrevive nas ruas há décadas. Escuta aqui, disse ele, posicionando Eduardo contra uma parede. Eu sou José, e você vai ficar bem, mas precisa confiar em mim. José olhou rapidamente pela Paulista e viu, a cerca de 200 metros, uma farmácia com as luzes acesas. Sem pensar duas vezes, ele colocou o braço de Eduardo ao redor de seu pescoço e começou a caminhar. Não consigo, Eduardo gemeu. Consegue sim, José disse firmemente. Eu já carreguei homens mais pesados que você, e em situações piores. Você não vai morrer na minha vez. Cada passo era uma luta. Eduardo pesava pelo menos 20 quilos a mais que José, e o ataque cardíaco estava deixando suas pernas cada vez mais fracas. Mas José não desistiu. Ele conhecia cada centímetro daquela avenida, sabia onde havia buracos na calçada, onde a chuva acumulava mais. Guiou Eduardo com a precisão de quem fez daquela rua sua casa. Por quê? Eduardo conseguiu sussurrar entre uma respiração e outra. Porque está me ajudando. Por que não ajudaria? José respondeu, ajustando melhor o peso de Eduardo. Você é um ser humano. Quando chegaram à farmácia, José praticamente carregou Eduardo para dentro. A farmacêutica, uma mulher jovem de jaleco branco, ficou chocada ao ver a cena. Um mendigo encharcado segurando um homem bem vestido que claramente estava tendo um problema médico grave. Por favor, José implorou. Ele está tendo um infarto. Precisa de ajuda. A farmacêutica não hesitou. Chamou imediatamente o SAMU e ajudou José a colocar Eduardo em uma cadeira. Ela mediu a pressão arterial dele, que estava perigosamente alta, e deu-lhe um comprimido de AS para mastigar. O senhor salvou a vida dele, ela disse para José. Se tivesse demorado mais 5 minutos, José apenas assentiu, observando Eduardo, que começava a respirar melhor. Quando os paramédicos chegaram, José tentou se afastar discretamente, mas Eduardo segurou seu braço. Não vá, disse ele, sua voz mais forte agora. Por favor, no hospital. Enquanto Eduardo era submetido a uma cirurgia de emergência para desobstruir uma artéria coronária, José permaneceu na sala de espera. As horas passaram lentamente. Enfermeiros e médicos olhavam estranhamente para aquele homem maltrapilho sentado entre famílias bem vestidas, mas José não se importava. Ele havia prometido a si mesmo que ficaria até saber se Eduardo estava bem. Foram 7 horas de cirurgia. Quando o médico finalmente saiu do centro cirúrgico, José se levantou imediatamente. Doutor, como ele está? Você é parente? O médico perguntou, observando as roupas de José. Sou o homem que o trouxe. José respondeu com dignidade. O médico hesitou por um momento, depois sorriu. Ele está bem. A cirurgia foi um sucesso. Se vocês tivessem demorado mais 15 minutos para chegar ao hospital, provavelmente não teríamos conseguido salvá-lo. José sentiu um alívio imenso tomar conta de seu peito. Ele tinha salvado uma vida. Pela primeira vez em anos, sentiu que sua existência tinha um propósito. 2 dias depois, quando Eduardo acordou completamente, a primeira coisa que perguntou foi sobre José. Os enfermeiros disseram que ele havia passado as 2 noites dormindo na cadeira da sala de espera,
recusando todas as ofertas de comida do hospital, esperando notícias. Traga ele aqui. Eduardo pediu. Quando José entrou no quarto, Eduardo mal conseguiu conter a emoção. Ali estava o homem que havia salvado sua vida, ainda com as mesmas roupas surradas, mas com um sorriso gentil no rosto. Como está se sentindo? José perguntou. Vivo, Eduardo respondeu. Graças a você. José se aproximou da cama. Fico feliz. Você tem família. Devem estar preocupados. Eduardo baixou os olhos. Tenho um filho, mas não falamos há 2 anos. Minha esposa morreu há 5 anos, e desde então, bem, tenho me dedicado apenas ao trabalho. Talvez seja a hora de ligar para seu filho. José sugeriu gentilmente. Talvez. Eduardo concordou. Depois olhou diretamente nos olhos de José. Posso fazer uma pergunta pessoal? Como você acabou na rua? José suspirou e se sentou na cadeira ao lado da cama. É uma longa história. Tenho tempo. José olhou pela janela do hospital, observando a cidade que havia se tornado sua casa. Eu era engenheiro civil. Começou. Trabalhei durante 25 anos na mesma empresa, construindo pontes e estradas. Tinha uma casa própria, carro, conta no banco. Era uma vida normal. O que aconteceu? Minha esposa, Marina, ficou doente. José continuou, sua voz embargada. Câncer. Gastei tudo que tinha no tratamento dela. Vendi a casa, o carro, até minha ferramenta de trabalho. Mas não foi suficiente. Eduardo ficou em silêncio, respeitando a dor na voz de José. Ela morreu em 2010. José limpou os olhos. E eu simplesmente desabei. Perdi o emprego por faltar muito, não conseguia mais me concentrar. Comecei a beber. Em 2 anos, havia perdido tudo e não teve ajuda de ninguém. Orgulho. José sorriu tristemente. Orgulho estúpido. Não quis pedir ajuda aos amigos, à família. Achei que conseguiria me reerguer sozinho. Quando percebi que não conseguia, já era tarde demais. As pessoas me viam como mais um bêbado na rua. Mas você parou de beber. Parei há 5 anos. José assentiu. Encontrei um padre na Sé que me ajudou. Padre João. Ele me disse algo que mudou minha perspectiva. O que ele disse? Que não importa o quanto caímos, sempre podemos escolher-nos levantar. E que às vezes nossa queda serve para nos ensinar a ajudar outros que estão caindo. Eduardo refletiu sobre essas palavras. Por isso você me ajudou. Ajudei porque é o certo a fazer. José respondeu. Mas também porque entendo que é estar perdido. Mesmo quando parece que você tem tudo. Como assim? José se inclinou para a frente. Senhor Eduardo. Posso falar com franqueza? Claro, você estava tendo um ataque cardíaco no meio da Avenida Paulista, cercado por milhares de pessoas. E ninguém parou para ajudar. Ninguém. Você entende o que isso significa? Eduardo ficou pensativo. Que as pessoas são egoístas. Não, José balançou a cabeça. Que você construiu uma vida onde não tem ninguém realmente próximo. Onde está seu motorista, seu segurança, seus assistentes? Eduardo percebeu que José estava certo. Eu disse para eles não me acompanharem. Queria caminhar sozinho. E por que queria caminhar sozinho? Por quê? Eduardo parou. Porque não suporto mais estar cercado de pessoas que só querem algo de mim. Ah, José sorriu com compreensão. Então você entende como me sinto. A diferença é que você escolheu sua solidão. Eu tive a minha imposta. Os 2 homens ficaram em silêncio por um momento, cada um processando a profundidade da conversa. José. Eduardo disse finalmente. Posso te fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Quero te dar um emprego. José riu. Senhor Eduardo, eu aprecio a oferta, mas não. Tenho mais 50 anos. Ninguém vai contratar um ex-engenheiro que passou 10 anos na rua. Eu estou contratando. Eduardo insistiu. Preciso de alguém em quem possa confiar. Alguém que não queira nada de mim além de fazer um bom trabalho. E o que eu faria? O que quiser. Eduardo respondeu. Pode voltar à engenharia, pode trabalhar na área social da empresa. Pode ser meu consultor de vida. Ele sorriu. Deus sabe que preciso de um. José olhou nos olhos de Eduardo e viu sinceridade. E se eu aceitar e depois não der certo? Então pelo menos tentamos. Eduardo estendeu a mão. Mas tenho a sensação de que vai dar muito certo. José hesitou por um momento. Depois apertou a mão de Eduardo. Está bem, mas tem uma condição. Qual? Você liga para seu filho. Eduardo riu. A primeira risada genuína que dera em anos. Trato feito. 6 meses depois. José estava irreconhecível. De volta ao mundo corporativo, ele havia se tornado diretor de responsabilidade social da Santana Holdings. Criou programas para ajudar moradores de rua, centros de reabilitação para dependentes químicos e um projeto inovador de reinserção social para pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas a maior transformação havia acontecido na vida de Eduardo. Ele havia se reconciliado com o filho, Guilherme, que agora almoçava com o pai todos os domingos.
Eduardo havia aprendido a delegar responsabilidades e passar menos tempo no escritório. Pela primeira vez em anos, ele estava realmente vivendo, não apenas existindo. Uma tarde, os dois estavam no escritório de Eduardo, no 40º andar de um prédio na Faria Lima, planejando a inauguração de um novo centro de apoio. José Eduardo disse, olhando pela janela. Posso te fazer uma pergunta? Claro, você acredita em destino? José refletiu por um momento. Acredito que às vezes o universo coloca as pessoas certas no nosso caminho no momento certo. Por que você acha que estava na Paulista naquele dia? Estava voltando da igreja. José respondeu. Padre João havia morrido na semana anterior, e eu fui ao velório. Estava caminhando sem rumo, pensando na vida, quando a chuva começou. E se você tivesse escolhido outra rua? Mas não escolhi. José sorriu. Escolhi aquela rua, naquele momento. E você escolheu dispensar seu motorista e caminhar sozinho. Talvez não seja destino. Talvez sejam apenas escolhas que nos levaram ao ponto de encontro. Eduardo assentiu. Sabe o que é engraçado? O que eu passei a vida inteira acumulando dinheiro, comprando coisas, construindo um império. Eduardo gesticulou pela janela. E no final, o que realmente salvou minha vida foi a bondade de um estranho que não tinha nada a ganhar. Tinha sim, José corrigiu. O que? A satisfação de fazer o certo. José se levantou e caminhou até a janela. Você sabe qual foi o momento mais feliz dos últimos 10 anos da minha vida? Quando consegui o emprego? Não, José balançou a cabeça. Foi quando você abriu os olhos no hospital e eu soube que você ia ficar bem. Naquele momento, eu me senti útil novamente. Senti que minha vida tinha propósito. E agora sei que nossa vida sempre tem propósito. José olhou para Eduardo. Às vezes só precisamos de alguém para nos lembrar disso. Naquela noite, Eduardo chegou em casa e encontrou seu filho Guilherme esperando por ele. Pai, Guilherme disse. Quero te contar uma coisa. O que é? Estou orgulhoso de você. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Por quê? Pelo que você está fazendo com José. Com os projetos sociais. Guilherme sorriu. Mas principalmente por ter se tornado o pai que eu sempre soube que você poderia ser. Eduardo abraçou o filho, um abraço longo e apertado. Eu quase perdi tudo, murmurou. Quase perdi você, quase perdi a mim mesmo, mas não perdeu. Guilherme respondeu. E sabe por quê? Porque no momento certo, você encontrou alguém que te lembrou do que realmente importa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, José estava em seu pequeno apartamento. O primeiro que tinha em 10 anos, olhando uma foto antiga de Marina. Ao lado da foto, havia uma carta que Eduardo havia lhe dado no dia anterior. José, a carta dizia: você salvou mais do que minha vida naquele dia. Salvou minha alma. Salvou minha relação com meu filho. Salvou minha capacidade de ver beleza no mundo. Não sei se acredito em anjos, mas se eles existem, tenho certeza de que você é um deles. Obrigado por me ensinar que riqueza verdadeira não está no que acumulamos, mas no que damos. Obrigado por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Seu amigo, Eduardo. José dobrou a carta cuidadosamente e a colocou ao lado da foto de Marina. Acho que você ficaria orgulhosa, sussurrou para a foto. Encontrei um propósito novamente. Naquela madrugada, enquanto São Paulo dormia, dois homens, um que havia perdido tudo e outro que tinha tudo mas havia perdido a si mesmo, descansavam sabendo que suas vidas haviam sido transformadas para sempre por um simples ato de bondade em uma tarde chuvosa. E na Avenida Paulista, onde tudo começou, a vida continuava seu ritmo frenético, com milhares de pessoas passando todos os dias pelo exato local onde dois destinos se cruzaram. A maioria nunca saberia da história que aconteceu ali, mas para aqueles que sabiam, aquele pedaço de calçada havia se tornado sagrado, o lugar onde o mendigo e o milionário descobriram que, no final das contas, todos somos apenas seres humanos precisando uns dos outros.